Estava todo mundo que estava. Já estamos ao vivo. Deixa eu verificar. Eu gostaria de um feedback para saber se já posso começar. Sim. Porque aqui eu não tenho noção. Enquanto as pessoas estão na sala, nada. Não sei. Ah, já estamos. Ok. Boa tarde, educadores, educandos e educandos, educadores. Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Com esta citação do nosso educador, filósofo e patrono da educação brasileira, Paulo Freire, gostaria de desejar boas-vindas a todas e todos ao Integra UESC, através da atividade promovida pelo Programa de Extensão Coletivo Paulo Freire, que foi idealizado pela educadora, colega e muito amiga Arlete Vieira da Silva, que em 2017, com sua morte, nos deixou seu legado. Legado que teve início em 2009, com um grupo composto por estudantes, professores, funcionários e pesquisadores da comunidade interna e externa da UESC. Dando continuidade a este trabalho, pode-se dizer que este programa, vinculado ao DCIE, Departamento de Ciências da Educação, e ao DLA, Departamento de Letras e Artes, se constitui como um grupo interdisciplinar e interinstitucional, movido por ações diversas que convergem ao discurso, obras e pedagogia do educador Paulo Freire. Atualmente, o Coletivo Paulo Freire está sob a coordenação da professora Celeste, Cláudia Celeste, nossa Claudinha, do DCIE, e do professor Anderson Lins, do nosso querido professor do Departamento de Letras e Artes, meu colega. É importante ressaltar que o coletivo realiza mensalmente grupo de estudos e lives através das plataformas Facebook do Coletivo Paulo Freire e Google Meet. Ao final deste debate, darei mais informações. Meu nome é Patrícia Argolo Rosa, sou professora do Departamento de Letras e Artes desta instituição e é com muita honra e imensa alegria que estarei mediando este debate, intitulado A Pedagogia do Oprimido e a Educação em Tempos de Pandemia. Afirmação e enfrentamento da realidade, que conta
com a honrosa participação das professoras Joelma Carvalho Vilar, Lilian Moreira Cruz e Gilvânia da Conceição Nascimento. Apresentarei agora essas educadoras que, através das suas salas de aula, possibilitam aquela busca do ser mais. Joelma Carvalho Vilar é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe, UFS, pós-doutora em Educação pela Universidade de Brasília, UNB, doutora pelo Programa de Pós-Graduação Diversidade e Desenvolvimento Socioeducativo da Universidade de Valladolid, Espanha, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe, membro do Grupo de Pesquisa Educação e Movimentos Sociais da UFS, da Universidade Federal de Sergipe, integrante do GEP, Grupo de Estudos e Pesquisas em Práticas Educativas da Universidade de Brasília, UNB, organizadora do livro Leituras Freirianas, Diálogos que Permanecem, e aprendiz da teoria do pensamento de Paulo Freire. A professora Lilian Moreira Cruz é doutoranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, mestre em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, professora assistente da Universidade Estadual de Santa Cruz, nosso UESC, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Infantil na UESC, Grupo de Estudos e Pesquisas em Gêneros e Sexualidades, UESB, Universidade Estadual do Sudeste Baiano, e também é integrante do projeto de extensão do Programa Coletivo Paulo Freire da UESC. Na tese do doutorado, está trabalhando com os princípios fundantes da pedagogia de Paulo Freire para discutir os caminhos de desenvolvimento profissional docente. E a professora Gilvânia da Conceição Nascimento. Fez uma educação da... É mestra em Educação pela Universidade Federal da Bahia, UFBA-UESC, professora do Departamento de Ciências da Educação da UESC, professora de Políticas Públicas da Graduação e da Especialização em Educação Infantil, foi presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, UNCME, por 2 mandatos. Atualmente faz parte da Diretoria Nacional da UNCME, como diretora jurídica e de legislação e normas e coordenadora estadual da UNCME Bahia. É membro do Fórum Estadual de Educação da Bahia, membro do Fórum Ampliado dos Conselhos de Educação, no Conselho Nacional de Educação, ocupando a coordenação técnica da representação dos Conselhos Municipais de Educação, membro do Comitê de Olhos nos Planos e do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Em nome do coletivo, gostaria de inicialmente agradecer estas 3 grandes educadoras que prontamente aceitaram o convite para participar e abrilhantar esta roda de conversa. Agradecer também aos intérpretes Rosângela e Daniel, e agradecer a presença de todas e todos que estão aqui participando desta atividade. Nossa gratidão. Cada debatedora terá 15 minutos para fazer sua apresentação. Ao término das apresentações, passaremos para o bloco de perguntas. Estas poderão ser feitas no chat do Facebook. Passo a palavra agora para a professora Joelma Carvalho Vilar. E agradeço o convite do coletivo, em nome da professora Gilvânia, e que carinhosamente nos propôs esse momento no qual nós podemos falar e dialogar um pouco com Paulo Freire, e a partir do seu pensamento. Bom, então, como eu gostaria de estruturar a minha fala? A minha fala ela estará estruturada justamente pensando algumas questões do coletivo Paulo Freire. Pois que, quando a gente
eu penso assim, o coletivo Paulo Freire já tem uma caminhada, tem uma história, já leu muita coisa de Paulo Freire. E Paulo Freire produziu muita coisa. E então eu fiz uma escolha para poder trazer para essa tarde na qual nós nos aproximaremos do conceito de Paulo Freire, das ideias de Paulo Freire, que é algo vívido para o nosso tempo, certo? Então vamos lá. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto tão feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Não é por acaso que eu estou iniciando com essa música. A emoção me toma bastante. O que quero dizer é que essa música não é por acaso a escolha dela. É uma das músicas que Paulo Freire muito gostava, né? É uma das músicas que simboliza muito o pensamento de Paulo Freire, mas é da escolha dele. Quem disse isso para a gente foi a Anita Freire. Nós fizemos um trabalho na UNB, foi relacionado ao meu pós-doutorado, juntamente com a Patrícia Pederiva, o grupo GEP, nós mergulhamos e oferecemos e dialogamos leituras freirianas, foi a disciplina que nós ofertamos lá. Foi um movimento muito bonito, no qual nós tivemos a oportunidade de adensar o conhecimento e aprofundar o conhecimento do pensamento freiriano, e no qual gerou um seminário, que estiveram presentes pessoas potentes nessa área, entre elas Carlos Rodrigues Brandão, que também estava celebrando, era uma data muito, isso foi no ano de 2017, a sua jornada no Brasil na educação popular. Nós tivemos a presença de Luiz Erundina, da própria Anita Freire, né? E essa música simboliza a Cida Camarano, que esteve com vocês o mês passado, né, Gil? E então é isso. Paulo Freire traz essa vida, essa cultura e essa arte, e nada melhor do que começar com esse sentimento de fraternidade, de pertencimento entre nós, porque nós estamos de um lado, de um mesmo lado, vamos dizer assim. Então, nossa produção caminha por aí, numa caminhada que vem desde os movimentos populares, desde as classes da educação pública, e veio transitando e vivenciando o pensamento de Paulo Freire desta maneira, com muito compromisso, com essa coerência entre o fazer e dizer, que é algo que Paulo Freire sempre nos diz. Leituras freirianas, e desse seminário germinou um livro aqui, que eu vou logo passando para vocês. Leituras freirianas, diálogos que permanecem. Está bem visível? Sim, acredito que sim. Nesse livro muito, muito interessante, feito por pessoal da UNB, entre outras pessoas também dos movimentos populares, nós temos um texto muito interessante da própria Luísa Erundina, falando do encontro do impacto da vida de Paulo com Paulo Freire, né? É uma história muito bonita, está aqui retratada nesse livro, entre outros autores preciosos, que tem a marca de Paulo Freire na sua forma de pensar e na sua forma de fazer a educação. Esse livro ele está disponível, Pedro e João, em formato e-book. Vocês acessem lá, Pedro e João, e nele vocês encontrarão acesso para todos, tá bom? A editora Pedro e João. Pois é, minha gente. É desse lugar que estou falando, e trago todo este caminhar que mostra muito daquilo que a gente vai construindo enquanto profissional, enquanto pessoa,
dentro do pensamento freiriano. Eu estou um pouco... a questão do horário. Eu tenho que estar vigilante aqui. Alguém vai me vigiar, né? Vai dizer alguma coisa. Se vigiar é ótimo, né? Vai me dar o tempo aí para a gente, né, caminhar aqui. Bom, então, eu inicio com essas reflexões, trazendo a arte e a vida de Paulo Freire, porque é assim que toda a estrutura do pensamento teórico de Paulo Freire se formula. Paulo Freire não é um teórico de academia, não. Não é uma pessoa que parte da teoria e que vai para a prática, não. Paulo Freire é uma pessoa que vive de maneira bem dialógica e dialética a relação teoria e prática. Ele faz a sua caminhada no seu fazer da sua vida, das suas experiências, sua trajetória de vida, tanto intelectual como pessoal, o exílio, a experiência no SESI, o exílio, as andarilhagens pela Europa, né? E pela África e por diferentes regiões do planeta, traz para Paulo Freire uma madurez do seu pensamento. E podemos dizer que é, de fato, uma teoria de educação que o Paulo Freire propõe. Essa é a grandiosidade e é a contribuição que ele dá para todos nós na atualidade. E quando a gente está aqui falando do coletivo, eu vou trazer uma frase que é o que vai iniciar, ou pelo menos a narrativa que pretendo desenvolver aqui, de maneira simples, mas com os elementos que considero necessários para esse momento. Que nós estamos falando em Paulo Freire. Há detratores, opositores, há pessoas estudiosas que, com afinco, se dedicam ao conhecimento da obra de Paulo Freire e reflexões críticas que nela implica, já que o pensamento de Paulo Freire é, por excelência, profundo, porque é uma teoria do conhecimento no campo da educação e tem toda uma estrutura, todo um sistema envolvido. E, por isso, corre o risco de simplificação, pela leitura não aprofundada, não acurada da sua trajetória de vida e do seu pensar, da trajetória do seu pensamento. E nós, como ficamos nessa questão? E o coletivo Paulo Freire, como é que fica nessa questão? E como pensar de forma lúcida e crítica pensar o pensamento de Paulo Freire, através do próprio Paulo Freire, do que ele nos ensina. Então, eu trago uma frase aqui, que acho que é a que eu vou dar prosseguimento, é que Paulo Freire diz assim, no livro Por uma Pedagogia da Pergunta, com Freire e Founders. A única maneira que alguém tem de aplicar no seu contexto algumas das proposições que fiz é exatamente refazer-me, quer dizer, não seguir-me. Isso é muito interessante para que a gente desenvolva um pensamento libertário, autônomo, e não vinculado somente a um pensamento de subserviência que estaria muito longe do pensar em Paulo Freire. Por que digo isso? Porque Paulo Freire, eu acho que se ele tivesse algo muito parecido como aconteceu com Marx, sem pretensão nenhuma de supor o que ele está querendo dizer, mas ele diria que nós, ao nos considerarmos freirianos, né, nessa aproximação do seu pensamento, do seu envolvimento em profundidade teórica e amorosa, nós nos aproximamos e poderíamos nos entender como freirianos. Eu acho que talvez ele dissesse que ele mesmo não seria freiriano, porque a ideia de cristalizar o pensamento e a abordagem teórica de Paulo Freire é, por si, um equívoco. O pensamento de Paulo Freire é uma teoria em movimento, é uma teoria em construção, como a sua própria vida indica, como a sua própria produção intelectual indicou. É, de fato, uma teoria de conhecimento que nos diz e nos mostra a possibilidade de construirmos o conhecimento a partir da nossa inserção, da nossa possibilidade de entender o mundo, intervir no mundo, ou compreendê-lo de maneira forte, envolvendo as dinâmicas da objetividade e subjetividade, e construir um conhecimento válido sobre a realidade. Sendo assim, fazendo a ultrapassagem, como ele pode nos dizer, em diferentes obras, principalmente nas primeiras do seu pensamento, a trajetória do pensamento do pensamento ingênuo para o pensamento crítico, de uma consciência ingênua para a transitividade de uma consciência crítica. E assim, o ser humano, homens e mulheres, através desse pertencimento à sua realidade, à sua compreensão
da sua prática, em sua prática social, da sua realidade, faz-se pessoa cada vez mais. E aí nasce a categoria de Paulo Freire, o ser humano mais. É isso. É muito grandioso e complexo o pensamento dele. Eu estou tentando aqui, nesse tempo, condensá-lo, pelo menos apontando os elementos mais fortes. Porque o que é que o Paulo Freire vai fazer na sua epistemologia e filosofia do pensamento? Ele propõe a centralidade do ser humano nas relações educativas, a ética na relação do diálogo entre as pessoas e os saberes. Paulo Freire, assim, ele questiona uma educação extremamente competitiva, individualista e autoritária. Sim, ele está em confronto com o capitalismo. Isso é maravilhoso, porque ele questiona a base de uma pedagogia capitalista desigual, autoritária, e que não concebe os seres humanos como pessoas produtoras das suas próprias realidades e das suas situações históricas e culturais, né? E pode-se dizer, portanto, que Paulo Freire está em confronto com esse modelo de capitalista que dá ênfase ao lucro, ao consumo e ao capital, né? E o ser humano é secundarizado, é objetivado. Categoria também colocada por Paulo Freire. São as relações humanas, as relações afetivas. Na verdade, o que Paulo Freire vai colocar para nós é uma grande devolutiva do ser humano no processo, na centralidade das relações educativas. E isso é maravilhoso, porque dá a cada um de nós, seres humanos, inseridos em seus contextos, a possibilidade de construir as suas realidades. Portanto, ele questiona as relações fatalísticas e deterministas da história, né? Portanto, ele fala de uma liberdade que é justamente das produções das realidades a partir desta vivência de uma utopia real e concreta que pode realmente facultar a nós, seres humanos, a construção do nosso devir. Realmente é esse Paulo Freire que fala das autonomias, desses processos autoeducativos que nunca dá no campo das individualidades apenas. Para Paulo Freire, para pensar toda a sua teoria de conhecimento, nós precisamos linkar o eu, o tu, o nós nesse mundo. Relação, ser humano, eu, o outro, no mundo. São esses três elementos que faz a construção teórica do pensamento de Paulo Freire. Por que estou dizendo todas as coisas que assim, né, são profundas em si? Porque nós estamos falando de um coletivo Paulo Freire, e eu fiquei pensando que contribuição eu poderia dar efetivamente, no sentido de provocar justamente essa autonomia do pensar, de não sermos apenas fanáticos, nem desenvolver um pensamento mítico sobre Paulo Freire, mas um pensamento crítico, verdadeiro e libertador, como ele propôs. Se nós, como na frase que iniciei essa pequena explanação, se nós nos posicionarmos como esses seres autônomos e independentes, capazes de refazer a nossa história e a nossa localização nesse sistema, estaremos dando, estaríamos dando uma contribuição para a sociedade e, ao mesmo tempo, uma contribuição para a minha própria formação como ser humano. É isso. Então, pensar em Paulo Freire é pensar este movimento criativo que diz respeito à amorosidade, do pertencimento do ser humano à comunidade, aquilo que nós fazemos ao estarmos em contato e em diálogo com o outro. Paulo Freire é isso. Ele oferece para cada um de nós conceitos potentes para nós, num tempo como o nosso, difícil, onde o pensamento científico ele está sendo fragilizado em suas bases, onde a racionalidade do pensar certo, como ele coloca nas suas obras, está em xeque, vamos dizer assim. Paulo Freire é, de fato, esta voz que focaliza o entendimento de uma classe, de um coletivo social. Ele faz isso de maneira ímpar. Ele é a voz que representa uma pedagogia nascida das populações. É a devolutiva
daquilo que é nosso ser humano. É uma devolutiva a nós desta condição humana. É por demais grandioso. E por demais é o pensamento simplista desenvolvido de uma teoria do conhecimento educacional tão profunda e que pode colaborar fortemente para esse momento histórico doloroso, conflituoso que nós estamos vivendo na atualidade. Porque Paulo Freire tinha um verdadeiro amor pelo conhecimento, um rigor metodológico que os biógrafos nos dizem, e os estudiosos, amantes de Paulo Freire, porque é muito bom ser amante de Paulo Freire. Sabe por quê? Porque ele dá a gente a condição de ser verdadeiros pesquisadores, verdadeiros educadores, no sentido mais profundo que tem da palavra. Esse é o Paulo Freire, que reverbera na atualidade com força e potência para fazer frente a essas situações esdrúxulas, impensáveis que estamos vivendo na atualidade, né? E assim ele desenvolve na pedagogia do oprimido. É isso. É uma pedagogia nascida das classes populares. Paulo Freire não inventou a classe oprimida. Paulo Freire, como um grande estudioso da vida, ele observou, ele estudou a sua experiência intelectual, a sua experiência de vida feita no que fazer, nessa categoria que ele vai demarcar também na sua obra. Aí então ele identifica e categoriza os oprimidos e os opressores do mundo, e assim desenvolve todo o seu pensamento, que vai efetivamente ser desenvolvido nas primeiras obras, quando ele fala, ele planteia uma relação de democracia, de educação dentro de uma perspectiva democrática, de direito para todos. É muito interessante, isso se desenvolve nas suas primeiras teses, de Educação e Atualidade Brasileira, o primeiro livro, e, por ser conseguinte, que é o livro que vai desenvolver, Educação como Prática de Liberdade. Mas é na pedagogia do oprimido que Paulo Freire desenvolve com força e vigor, uma pedagogia nascida do seio das pessoas que fazem, vivem a educação e a própria vida. É esse Paulo Freire que nós trazemos nessa tarde de hoje, porque é esse Paulo Freire que precisa nos inspirar, nós como intelectuais, nós como educadores, nós como seres humanos, porque efetivamente ele dá uma contribuição nesse sentido. E na pedagogia do oprimido, onde está os fundamentos no livro, a pedagogia do oprimido, que está o fundamento dessa pedagogia nascida com autenticidade, porque nenhum outro, pelo menos eu desconheço, faz uma teoria do pensamento como ele faz, com base nas raízes populares. Isso é mérito desse pensador brasileiro, o nosso Paulo Freire. E aí ele desenvolve capítulo 1, 2, 3 e 4, primeiro apresentando a relação do oprimido e do opressor, é mérito desse intelectual. Segundo, fazendo um paralelo entre educação bancária e educação como prática de liberdade, possibilidades viáveis, uma que desumaniza e uma que faz o ser humano ser muito mais. No terceiro capítulo, ele vai falar de maneira peremptória, potente, sobre a questão da dialogicidade na educação, porque todas essas relações de construção, processo de humanização, de contestação desta situação de opressão vivida pelo oprimido, desse antagonismo que em si, em Paulo Freire, significa essa possibilidade de criar um novo, tudo isso se dá pelo diálogo. É o terceiro capítulo. Para o quarto capítulo, ele falar sobre as matrizes da ação, dessa pedagogia de diálogo e antidiálogo. É isso. Um Paulo Freire profundo, amoroso, potente, responsável com a questão da verdade, disciplinado, vigoroso. Essa ideia de que Paulo Freire, que qualquer coisa vale, não é. É para quem ainda não se debruçou efetivamente sobre a sua obra. É um homem raivoso com o sistema capitalista opressor, que torna indigno essa condição humana, e que diz, através dessa pedagogia do oprimido, que nós estamos em um tempo de possibilidades e que poderemos produzir uma vida e uma sociedade melhor. Eu paro aqui e a gente continua mais adiante. Espero que eu tenha conseguido
falar, pelo menos, os elementos necessários, que eu acho que é importante. Nós não somos estudiosos de Paulo Freire como pessoas fanáticas, como pessoas que não conhecem a sua obra. Nós conhecemos. E porque conhecemos, nós nos aproximamos dessa teoria do conhecimento que nos potencializa como seres humanos. E assim, sim, poderemos construir essa sociedade melhor. Essa utopia é válida ou não é? É isso de que fala Paulo Freire. É isso. Gratidão, muito obrigada. professora Joelma. Muito grata pelas suas colocações tão pertinentes e importantes para discussões futuras. Gratidão por compartilhar suas experiências e nos encantar com sua sensibilidade. Concordo, nós somos amantes de Paulo Freire. Agora, com a palavra, a professora Lilian Moreira Cruz. Boa tarde a todos e a todas. Saudações freirianas aí. Gostaria de agradecer a Cláudia Celeste pelo convite, ao professor também Anderson Lins, que são coordenadores do Coletivo Paulo Freire, parabenizá-los por estarem participando do Integro ESC, trazendo uma temática que eu considero extremamente importante para a gente pensar em nossa educação em tempo de pandemia. Agradeço a gratidão à professora Giovânia, que está aqui conosco, Jeanes, Patrícia, por compartilhar este momento de aprendizagem. E esse momento, para mim, ele se configura como um momento extremamente rico para a gente refletir o que nós somos, né? Como nós somos enquanto educadores. E ao se debruçar sobre o livro Pedagogia do Oprimido, nós vamos perceber que Paulo Freire, ele nos legou uma pedagogia da esperança. Ele nos trouxe essa herança de luta e nos legou uma verdadeira pedagogia dialógica, emancipatória. Nos legou uma verdadeira sonho, né? Paulo Freire foi esse homem do sonho, da utopia. Ele vislumbrava um mundo com justiça social e amorosidade. E para mim, Paulo Freire é isso. Esse símbolo de luta, né? Esse símbolo de luta que representa hoje o educador, que precisa representar hoje o educador brasileiro. Nós estamos vivendo um momento de pandemia que a gente não pode se calar, né? Um momento que nós estamos percebendo aí, claramente, evidentemente, aí, a precarização do trabalho docente, os processos de exclusão cada vez mais latente, e a gente precisa parar neste momento de pandemia, tomar Paulo Freire, para a gente começar a dialogar. E a gente, quando observa o livro, né, Pedagogia do Oprimido, a gente vai perceber que Freire traz um discurso ali eminentemente político. É um discurso que nos faz pensar a importância desse momento mesmo de pandemia, de estarmos construindo essa consciência crítica e rompendo com essa consciência ingênua. E, para isso, Paulo Freire diz que a gente precisa dialogar com o povo, né? E ele foi esse educador capaz de dialogar com as culturas, com as identidades, com as histórias. Ele foi um educador que lutou para uma educação contra-hegemônica. E trazendo aqui o livro Pedagogia do Oprimido, a gente percebe o quanto que Paulo Freire passou uma vida inteira se colocando na posição de aprendiz. E a gente precisa, neste momento, se colocar numa posição de aprendiz, na posição do diálogo, daquela escuta sensível, para romper com esses processos de exclusão que ainda existe em nossa sociedade. E eu acho que esse momento, Joelma já discutiu bastante, né, sobre Paulo Freire aí, eu quero pegar mesmo esse cenário da pandemia e trazer Freire para discutir aí, aproveitando o discurso de Jeanes, né, que ela já trouxe essa discussão freiriana, o quanto que esse momento agora, a gente precisa lutar, de fato, para reconhecer a importância do serviço público. Nós precisamos, neste momento agora, militar nessa seara. Por quê? Estávamos vivendo, gente, nos últimos 4 anos, por exemplo, um discurso mesmo de desvalorização do serviço público. E nessa pandemia agora ficou mais que evidente que o serviço público é essencial, que nossa sociedade, a sociedade brasileira, é uma sociedade composta por classes populares, classes que dependem de um serviço público. Olha a situação de nossa saúde, né, a situação que a nossa educação ficou. Quantas vezes nós fomos aí, assistindo às reportagens
e estamos observando aí, falando dos nossos professores, né? E a gente precisa, nesse momento, realmente lutar para mostrar que a nossa educação, ela dá certo, a escola pública, ela é necessária, nós somos sujeitos de relações, a gente precisa estar no espaço escolar e que a educação pode sim dar certo quando é feito investimento nesta área. E aí eu trago para vocês um pequeno panoramazinho histórico da situação que estávamos vivendo antes de pandemia, né? Nós estávamos vivendo um verdadeiro desmonte das nossas políticas públicas sociais, voltadas para a educação, né? Para a saúde, previdência social, e muito isso a gente vai perceber depois dessa emenda constitucional, a de número 95, né, que congelou os gastos públicos durante 20 anos. E isso veio favorecer ainda mais esse processo de exclusão. Estávamos vivendo um discurso de privatização das instituições educativas, né? Também a defesa de um ensino domiciliar, da extinção da educação à distância para a educação básica. Gente, e esse é o momento para a gente mostrar que eles estavam, nessa direita estava no caminho, está no caminho errado, né? Nós estamos vendo hoje os pais no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, defendendo a figura do professor. E eu acho que esse momento que a gente tem que mostrar o quanto que nós somos importantes e o quanto nós somos necessários em uma educação. Os pais estão mostrando aí o quanto que eles estão tendo problemas nesse ensino domiciliar, porque eles estão tendo que educar essas crianças em casa, né? As dificuldades, os dilemas que eles estão tendo e o quanto que o professor tem feito falta, o quanto que a escola tem feito falta. E a gente tem que aproveitar esse momento para a gente mostrar isso, que nós temos um valor, que o serviço público tem um valor e que a classe popular precisa desses serviços públicos. Nós estávamos vivendo um momento de ataques a universidades, diziam que nós fazíamos balbúrdias. Hoje, com a pandemia, nós estamos mostrando o valor de uma universidade que produz um conhecimento de qualidade, uma universidade que está aí agora mitigando, né, os efeitos dessa pandemia na vida dos brasileiros, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós estamos vendo as universidades aí engajadas, né, para nos ajudar nessa pandemia. Diante de tudo isso aí, nós percebemos que estava ocorrendo os cortes nas universidades públicas, e agora a gente percebe o quanto que a ciência precisa de investimento. Então, esse momento de pandemia é um momento de aprendizagem, é um momento que a população tem para poder observar e perceber o quanto que a gente precisa investir nesses serviços públicos, né? E essa degradação da educação veio culminar aí, gente, no processo de precarização do trabalho docente. A gente vê muito hoje na mídia falando sobre a questão do retorno às aulas, né? A questão do ensino remoto, da educação híbrida, o quanto que a educação tem sido tratada a partir de uma concepção mercadológica. A educação tem sido vista como uma mercadoria. Nós percebemos aí muito latente esse princípio, né? A discussão da educação a partir de um princípio neoliberal, à luz desse princípio neoliberal, e a gente precisa estar combatendo mesmo, rompendo com esses ataques aos serviços públicos. E aí eu paro, fico analisando, eu me empolgo, viu, gente? Porque eu adoro falar sobre essas questões. E eu paro e fico pensando, por que Paulo Freire incomodou? Por que Paulo Freire incomoda? Né? Diante de toda essa situação que eu coloquei para vocês, eu quero que vocês escrevam aí no chat, né, para a gente. Depois vamos analisar isso aí. Por que Paulo Freire incomoda? A quem incomoda? E o que esse incômodo nos revela? Escreve para a gente no chat, participa aí, porque Paulo Freire vai dar visibilidade exatamente a tudo isso aí, toda essa problemática que nós temos e que a gente precisa assumir uma postura profissional, uma postura ética, e não ficar aí reféns de todos esses problemas sociais que nós estamos vivendo em nossa sociedade. Eu preciso me perguntar, né, qual é a educação que eu quero para o meu país? Eu sou professora universitária. E você é o quê? O que você quer para o seu país? Qual a educação que você quer? Qual a saúde que você quer? Qual a cultura? Como é que você gostaria que sua economia tivesse? Como você gostaria que o povo brasileiro fosse tratado? A gente precisa olhar para nós mesmos nesse momento e pensar quais são os princípios, né? Quais são as influências que alicerçam a nossa prática, as influências que nós recebemos de cunho político, social, econômico, profissional, que vai alicerçar
a nossa prática, qual a intenção de tudo isso. A gente sabe que a educação ela não é neutra, e eu preciso me perguntar, eu sou contra ou eu sou a favor a classe popular? Eu sou contra ou eu sou a favor a vida? Eu sou contra ou eu sou a favor a esse capitalismo exacerbado que nós estamos tendo aí? E aí eu trago duas figuras para a gente pensar. O processo de exclusão que está acontecendo no momento, que a gente não pode silenciar diante do que está acontecendo. Os nossos professores. Como esses professores estão, gente, nessa pandemia? Me incomoda muito, a gente precisa questionar como é que esses professores, eles estão nesse momento de pandemia. Quais são as demandas socioemocionais que esses professores estão tendo? Recentemente, eu estava escrevendo um artigo com a professora Lívia e a professora Lúcia Gracia, e eu tive a oportunidade de me debruçar em muitas leituras, em artigos, e a gente vai percebendo que a forma como tem feito a segregação, a exclusão, hoje, é a mesma que já acontecia antes da pandemia. Ela só sai do campo presencial para um campo virtual, né? Que, imagine, pense comigo, quem é esse professor hoje que a mídia está aí dizendo, que a família está apontando, que os governantes estão apontando, que não tem informação para trabalhar com a tecnologia? Quem é esse professor hoje que está ali refém, porque não tem um celular de qualidade, não tem um notebook de qualidade, ele não dispõe de uma internet de qualidade para poder desenvolver um trabalho remoto? Esse professor, gente, eu trabalhei 20 anos com a educação básica e eu vou dizer para vocês, esse professor é aquele que está lá na educação básica, estava na educação básica antes da pandemia, que trabalhava 3 turnos para poder pagar suas contas, e que mesmo assim, ao final do mês, o salário não dá condição de comprar um livro para poder investir na formação dele, ele não tem condições de pagar uma formação, ele não tem condições de comprar um notebook com bom desempenho para poder, agora, nessa pandemia, elaborar as aulas. Então, é um professor que está numa sala de aula e fizeram o que com ele? Deu um giz para ele, um quadro, uma sala lotada, com mais de 40, 50 alunos, e diz, faz a educação dar certo. Hoje eu pego um notebook, coloco na mão do professor e digo, vai e faz a educação dar certo. Gente, isso é terrível, isso é muito nocivo, é muita crueldade o que nós estamos fazendo com os nossos professores e com os nossos alunos. Então, eu cobro do professor, mas qual é o investimento que eu tenho feito nele? Aí eu vou para a outra categoria, que é o aluno. Quem é esse aluno da educação básica que hoje está excluído do processo desse ensino remoto porque ele não tem um notebook, porque ele não tem internet, porque ele faz parte da parcela da população, né, de 46 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. Ele compõe essa categoria, que é aquele aluno que já vivia excluído do processo de ensino-aprendizagem, aquele aluno que, quando chegava na escola, ele não conseguia, às vezes, entrar porque ele não tinha um fardamento, porque ele não tinha um material didático, ou porque, muitas vezes, né, ele não conseguia, o pai e a mãe trabalham tanto, não tem condições de fazer o acompanhamento, esse aluno vive lá, à margem de uma sociedade. É esse mesmo aluno que hoje está sem nenhum acesso ao conhecimento, porque o nosso sistema educativo é perverso. E a gente não pode se calar diante disso. A gente tem que se munir desse espírito mesmo freiriano, sabe? De luta, de olhar para essas questões e não achar que é normal. Gente, educação é cara, educação não é barata. Para a gente conseguir fazer educação, a gente tem que fazer fortes investimentos. Se a gente não faz fortes investimentos na educação, a gente não consegue fazer a educação dar certo, tá? E aí eu parto para outra questão, né? Paulo Freire, nesse momento de pandemia, certamente estaria perguntando como é que fica a equidade no processo de ensino-aprendizagem nesta pandemia, professor? Como fica? Eu vou fingir que eu estou trabalhando, eu vou fingir que meu aluno está aprendendo. O que eu posso fazer? A gente tem que fazer. Eu sou a favor que a gente faça. Não vamos cruzar os braços também e achar que não fazer nada é a solução. Não é esse o caminho. Mas a solução para a gente, eu acho que hoje, esse cenário de pandemia, requer um profissional docente, né, que seja capaz de lutar, né, que seja capaz de lutar por políticas públicas voltadas para a sua formação, para a sua condição de trabalho e também para atender às demandas dos nossos estudantes. A gente tem que se munir desse espírito político, né, para a gente conseguir dar conta dessas deficiências que o nosso país se encontra. E a educação é isso, gente, instrumento de luta,
né? Paulo Freire diz isso, isso é muito forte, é instrumento de luta, e neste momento, um instrumento necessário para a gente planejar com cautela as nossas ações, analisar com rigor os efeitos desse ensino remoto. A gente precisa fazer isso neste momento, né? E essa tarefa não é só do professor, essa tarefa daí é dos governadores, dos governantes, dos pais, da comunidade em geral, dos gestores, são todos. Não é só o professor que tem que ser responsável por a educação de um país. O professor sozinho, gente, ele não consegue. Eu preciso fazer altos investimentos, e neste momento de pandemia, a gente precisa de ações já, ações imediatas, direcionadas para todos esses atores sociais que compõem o cenário educacional brasileiro. E eu penso ainda que a gente precisa ficar atentos não só a esse cenário da educação, mas também essa produção todinha que está acontecendo no nosso país aí, da fome, dessa pobreza, dessa miséria, desse descaso com a saúde pública. Você já precisou desses serviços nos últimos dias? Esse serviço público, né? Essa falta de leitos, de remédios, de UTI, de médicos, de enfermeiros. A gente tem que se posicionar. A gente tem que assumir a nossa bandeira. E a pergunta é, qual é a sua bandeira? E já finalizando, porque eu me empolgo, eu adoro falar sobre essas coisas, e finalizando, eu penso que Paulo Freire nos trouxe essa filosofia, né, da educação para a gente despertar, né, para despertar as nossas reflexões sobre a politicidade da educação. Esse cenário de pandemia, você, professor, você, educador, a gente precisa contribuir com a valorização da vida, né, e combater mesmo, e lutar, e romper contra esses axiomas capitalistas, discriminatórios, excludentes, alienados, né, semeados, para conservar um mundo histórico que a gente não quer mais. Esse mundo histórico a gente não quer mais. Não dá conta do nosso contexto atual, não dá conta do perfil de cidadão brasileiro. Então, eu vou ler aqui o último parágrafo do livro Pedagogia do Oprimido, que Paulo Freire fala, né, que se nada ficar dessas páginas, algo pelo menos esperamos, que permaneça nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo e que seja menos difícil amar. Então, é momento de esperança, é momento realmente de a gente acreditar que esse momento é oportuno. Não vamos ver essa pandemia como algo que é ruim, mas vamos ver como um momento oportuno que a gente está tendo de nos mostrar, de mostrar qual é o verdadeiro valor do professor, o verdadeiro valor da educação, dos nossos serviços públicos. Esse é o momento da gente assumir, né, a nossa bandeira aí da educação e lutar por condições de trabalho, de sobrevivência, de vida melhor. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos, professora Lília. E como você disse, nós somos eternos aprendizes. O seu panorama é de extrema relevância. E sua empolgação contagia, viu, amiga querida? Bem, agora passamos para a nossa terceira debatedora, a professora Gilvânia da Conceição Nascimento. Boa tarde, Patrícia, Lília, Joelma, seja muito bem-vinda, que bom que você está conosco aqui na Bahia, e também boa tarde para todos que nos assistem, para os nossos colaboradores aí, né, os tradutores, intérpretes de Libras, Daniel e Rosângela, pelo que eu estou vendo, se alternando. Eu quero dizer da importância da gente estar começando esse Integra Oeste, com a nossa participação do Departamento de Educação, com uma atividade do coletivo Paulo Freire, uma atividade que diz respeito à pedagogia da autonomia. Muito, muito importante estarmos aqui. De maneira que eu quero saudar aí todos os participantes, né, do coletivo e dizer da importância desse trabalho que tem sido feito pela universidade no âmbito da extensão. E agradecer a Cláudia e a Anderson, mais o convite de Cláudia, que sempre me brinda, né, com presentes dessa natureza, seja na especialização, seja aqui para a gente dialogar com Paulo Freire. Eu quero dizer para vocês que Cláudia me colocou de volta nessa discussão mais aprofundada, mais
sistematizada aí de Paulo Freire, e para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Eu não poderia cantar como o Joelma tão lindamente iniciou, né? Também essa empolgação de Lilian, ela é uma energia fundamental que a gente vai se beneficiar aqui nesse momento. Quando nós estávamos definindo quem apresentaria primeiro, e eu fiquei como a última a apresentar, eu falei, olha, deixem alguma coisa para eu falar. E generosamente elas deixaram, mas generosamente o próprio Paulo Freire, como disse a professora Joelma, é inconcluso, né? As coisas não estão encerradas por aí quando alguém fala de Paulo Freire. Nós estamos tratando de uma construção que se renova, uma construção que se complementa, uma construção que se encontra nesses diversos diálogos e intersubjetividades que a gente vai construindo, né, para ir pensando, discutindo e dialogando sobre Paulo Freire. Como eu não poderia começar dessa forma, eu fiz um exercício a partir de nós mesmas. E queria começar aqui deixando uma mensagem da amorosidade, né? Essa amorosidade que era tão cara para o Paulo Freire e que nos une aqui. Essas, eu diria, 4 mulheres guerreiras, 4 mulheres que têm uma força para discutir e militar em prol da educação, seja na academia, seja nos movimentos sociais. E fiquei pensando um pouco essa amorosidade quando eu vejo Patrícia, que há quase 30 anos na universidade foi a primeira pessoa que me recebeu. E de lá para cá a gente não soltou a mão nunca mais. E não soltou a mão nos nossos ideais, nos nossos sonhos, no nosso compromisso com a educação. Aí vou seguindo um pouco adiante e vejo Joelma. Joelma me foi apresentada por Cida, apresentada no seminário sobre Paulo Freire lá em Brasília, apresentada no livro, né, dos diálogos que permanecem de Paulo Freire. E uma pessoa que hoje faz parte também da nossa trajetória e do grande carinho que a gente tem e precisa construir nessas nossas relações. Aí fico pensando Lilian. Lilian chegou um pouco depois, mas Lilian chegou chegando. E chegou com uma força, com um vigor fundamental para que a gente pudesse construir na universidade diversas ações as quais ela está na liderança. Então, por que eu estou falando dessa amorosidade? Estou falando de pessoas que se encontraram em momentos diferentes, construíram trajetórias diferentes, e pessoas que têm um ponto em comum, que é esse amor por Paulo Freire. Teriam tantos outros que poderiam ser citados aqui, mas estou falando dessa nossa mesa. Aí, para começar essa nossa conversa, eu quero começar com algumas palavras, que não são simples palavras. A gente pensar um pouco sobre autonomia, cidadania, utopia. Por outro lado, a gente pensar humanização, educação, transformação. Não são apenas palavras que, de alguma forma, rimam e poderiam até formar um rap ou formar uma poesia ou um belo texto. Mas são palavras que são muito fortes no pensamento de Paulo Freire, nessas nossas referências freirianas, e muito fortes também na pedagogia do oprimido. E palavras que são muito fortes para que a gente possa entender esse momento de pandemia. E entendendo esse momento de pandemia, entender antes da pandemia e o pós-pandemia. Tudo tem uma relação muito próxima. Então, eu quero começar minha conversa com vocês por aí. Mas eu quero conversar, antes de falar de pedagogia da autonomia e de entrar propriamente nas minhas discussões, ler um texto, uma mensagem de WhatsApp, vocês estão vendo aqui, estou com o meu celular, uma mensagem de WhatsApp de um professor, que é daqui da nossa região, mas está no Amazonas, Lilian, fazendo educação em escola pública. E o Amazonas, a semana passada, retornou às aulas presenciais. E o professor manda: estou desesperado, não estou me sentindo bem. A semana passada, entraram no Ministério Público e anexaram várias provas e denúncias
contra os professores. Eles imaginam que não queremos trabalhar, mas não é isso. Vários já morreram, muitos já morreram, outros tantos estão infectados. Não sabemos o que fazer. Estou desesperado. Essa é uma mensagem, colegas, que foi de ontem, de um professor, como nós, da rede pública, e que quer fazer o seu trabalho, sim, mas está entendendo que esse momento é um momento muito crítico para a gente colocar em risco a vida de todas as pessoas. E aí, hoje, né, a publicação no Diário Oficial da lei que aprova 14.040, da medida provisória 934, né, que trata da flexibilização do ano letivo, e a manchete: o presidente Bolsonaro sanciona a lei, né, que flexibiliza o cumprimento dos 200 dias letivos, e em algumas circunstâncias, as 800 horas, mas com vetos. Com vetos. E vetos exatamente aos aspectos que dizem respeito às condições objetivas e o apoio aos profissionais da educação e aos estudantes, por exemplo, para as atividades não presenciais. Eu não sei se a minha internet está travada, se vocês me ouvem. Tudo ok, Paty, por aí? Vocês me ouvem? Não. Tá tudo ok, Gil. Gil, tá tudo ok. Tá tudo ok, né? Porque essa internet, viu, Paty, ela me cria muitas incertezas, né? Igual esses momentos que nós estamos vivendo. Mas se você ficar por aí, eu acho que é até melhor, porque eu me sinto mais certa de que a internet está ok. Então, vocês vejam, eu li o WhatsApp do colega, ao mesmo tempo que o governo federal, né, sancionou a lei, e tudo isso tem a ver com pedagogia da autonomia, com o que nós estamos discutindo nesse momento. A pedagogia da autonomia, como bem colocou Lilian e também a professora Joelma, ela traz a força da gente discutir muito seriamente a perspectiva da historicidade, né? Da educação como ato político, como ato transformador, e, ao mesmo tempo, de que nós possamos nos reconhecer como sujeitos históricos. E Lilian mandou muito bem quando disse qual é o meu papel nesse momento como sujeito histórico nesse processo, que não é só a pandemia. Eu entendo que nós precisamos discutir um pouco que educação nós temos, que educação nós queremos e qual é o papel da educação nesse processo de humanização, que é algo que está muito forte no Pedagogia da Autonomia. O que é uma escola que produz uma educação com esse processo de humanização, né? Então, quando a gente revisita a pedagogia da autonomia e revisitando um pouco o momento em que Paulo Freire constrói essa obra e que depois vai discutindo também sobre ela ao longo do tempo, a gente fica pensando que nós também estamos vivendo momentos incertos, nós também estamos vivendo momentos sombrios, nós também estamos vivendo momentos de extremas dificuldades, onde, mais do que nunca, nós precisamos nos reconhecer nessa perspectiva histórica. Portanto, o que é mesmo essa educação como prática transformadora? O que é mesmo essa educação emancipatória, essa educação transformadora para a construção desse outro mundo possível, né, de uma prática social que seja transformadora e que a gente consiga, por exemplo, conseguir construir mais justiça social. Quando a gente fala de cidadania, tem a ver com justiça social, tem a ver com equidade, tem a ver com redução das desigualdades, tem a ver com combate às exclusões. E nesse momento, Paty, e vocês outros que me ouvem, tem a ver tudo isso que nós estamos discutindo com a pedagogia do oprimido. E com a pedagogia do oprimido, principalmente, quando Paulo Freire nos chama a atenção para a praxis. Né? Essa ação, reflexão, ação, dentro dessa perspectiva histórica e do que cada um de nós precisa construir
nesse processo, onde está atuando, para que a gente tenha essa contribuição para que a educação realmente cumpra o seu papel. E aí Paulo Freire diz, né, a gente precisa de um processo de conscientização. Não se trata só de conhecimento, de dizer, né, nós já temos um conhecimento pronto, acabado, mas de dizer, de olha, nós nos reconhecemos nesse processo de conhecer, de aprender mutuamente. E como que a gente precisa dialogar, por exemplo, quando Lilian diz, precisamos nos reconhecer no povo e nas lutas do povo. E o que é o povo, e o que são as lutas do povo nesse momento, e o que, por exemplo, nós que estamos na universidade, ou nós que estamos no coletivo Paulo Freire, podemos contribuir nesse momento de, eu diria, de enfrentamento da pandemia, né? Quais são os nossos passos de enfrentamento? Seria a gente se enquadrar nos decretos? Seria, por exemplo, a gente se adequar às tendências do momento para cumprir o nosso calendário? Ou seria a gente fazer uma grande discussão e um grande debate público sobre o que precisamos realmente construir de apoio a essa utopia, a construção mesmo dessa utopia que nós entendemos como necessária para a construção de um mundo melhor. A semana passada eu estava participando de uma roda de conversa com a professora Rita Coelho, que é da educação infantil. Eu acho que todo mundo aí que lida com a educação infantil entende, conhece a professora Rita Coelho, e ela tratava um pouco de que nós precisamos, para vencer esse momento de pandemia, construir um novo pacto civilizatório. Eu entendi que isso é muito forte, muito importante, e a gente encontra isso lá na pedagogia do oprimido. O que é necessário para a construção desse novo pacto civilizatório? A professora Lilian tratou e já me ajudou bastante em o que vinha sendo construído na nossa realidade e o que nós estamos vivendo agora, que a pandemia só veio transformar, ampliar, eu diria, essas desigualdades, tornar mais agudos os processos de exclusão e aumentar, sim, a nossa perspectiva de que é preciso lutar. Então, nesse sentido, 50 anos depois da pedagogia do oprimido, o quanto podemos dizer dessa atualidade do pensamento de Paulo Freire? E aí, Lilian, também concordando com você de que tudo isso que nós estamos discutindo sobre educação, sobre pandemia, sobre esse pacto civilizatório, sobre a educação realmente numa perspectiva emancipatória, isso tem a ver com um projeto político de país. Isso tem a ver do que nós queremos realmente construir como condição humana nesse nosso país chamado Brasil. E aí eu diria, nessa condição de aproximação com o povo, a gente precisa, nesse pacto e nessa aproximação, fazer a nossa opção realmente pela educação pública, pela escola pública, fazer a opção por aqueles que não têm uma outra instituição a não ser a escola pública, e que é nela que se encontra a perspectiva de construção dessa cidadania. Fazer um pacto, por exemplo, com os profissionais da educação. E aí eu queria dizer tantas coisas que nos aproximam do que Paulo Freire dizia, precisamos de zelar qual é o projeto dos opressores. Precisamos desvelar o que é que efetivamente nos oprime. E aí, pensando um pouco nessas circunstâncias do presente, como a condição do nosso colega do Amazonas, por outro lado, a legislação que hoje foi sancionada com aqueles vetos, os vetos que dariam condição para que a gente realmente pudesse se movimentar da maneira mais adequada nesse momento de pandemia. Nós estamos também numa semana muito estratégica no Supremo Tribunal Federal,
onde estão sendo julgadas todas as ações que ainda faltavam ser julgadas com relação ao movimento Escola Sem Partido. E aí, dentre essas questões do oprimido, do opressor, e de qual é o projeto de educação de um e de outro, fico me perguntando o que é o projeto de país daqueles que se vinculam à Escola Sem Partido. Porque o nosso projeto, o projeto daqueles que imaginam, tenham como referência Paulo Freire, é o projeto da defesa da democracia, da luta contra a censura nas escolas, da luta contra os direitos, contra a violação de direitos humanos e da luta contra a violação daquilo que nós temos construído em nossa Constituição. Então, na realidade, o que está sendo julgado é aquilo exatamente que vem como um projeto de opressão para as escolas, seja em tempos de pandemia. Está me ouvindo, Paty? Seja em tempos de pandemia, ou seja, em tempos que não são de pandemia. Então, o que é que está em jogo, Paty? E eu, daqui a pouco, já estou encerrando meu primeiro momento. Está em jogo um projeto que, de um lado, prejudica a educação de qualidade, que viola a liberdade de expressão, que afronta o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, que violam a liberdade de aprender e de ensinar, violam a liberdade de cátedra do professor, violam o princípio do respeito à liberdade e de apreço à tolerância, violam também a valorização dos profissionais da educação, violam a perspectiva da gestão democrática da educação, violam também a superação das desigualdades e a erradicação de todas as formas de discriminação. Por outro lado, esse projeto também nega a importância da ciência para o desenvolvimento do país. Atacam a dignidade das meninas, das mulheres, da população LGBT, da população negra, enfim, é um projeto contra a democracia, contra a amorosidade, contra a liberdade e a favor da opressão. Então, eu entendo e gostaria de deixar como uma mensagem, não final, como uma mensagem para que a gente continue pensando e dialogando. Esse é um momento que eu diria, mais do que nunca, está em xeque que projeto de educação efetivamente nós queremos construir. E nós não podemos permitir que este momento de pandemia, que já é um momento extremamente grave para toda a sociedade, ele sirva também como um espaço para que agendas que venham desconstruir o direito à educação no Brasil possam avançar. Então, precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes e precisamos também ocupar os nossos espaços acadêmicos, os nossos espaços de construção do conhecimento, para discutir a educação também numa perspectiva de resistência. Então, é isso para esse momento inicial, dizer de que aqui não se esgotam, né, todas as perspectivas da nossa discussão, mas se nós pensarmos muito claramente, estamos com projetos em disputa. Poderia ainda, para finalizar, dizer, olha a nossa discussão nesse momento, amanhã é a votação do Fundeb permanente. E isso tem a ver com o direito à educação. E isso tem a ver com a redução das desigualdades. E nós estamos com sérios riscos de que esse texto ele venha modificar aquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados e prejudicar, por exemplo, o custo aluno-qualidade, que diz respeito à escola em condições mais adequadas, à valorização dos profissionais da educação, ao fortalecimento da gestão democrática. É esse o cenário em que eu entendo que nós devemos revisitar a pedagogia do oprimido, mas não apenas a pedagogia do oprimido, em que nós devemos trazer Paulo Freire como a nossa referência, não como uma profissão de fé, né?
não como fanáticos, né, como diz a professora Joelma, mas que nós possamos trazer Paulo Freire para o debate, que nós possamos revisitar Paulo Freire e buscar essa construção epistemológica para que a gente compreenda melhor os desafios do presente e construa possibilidades de resistência que realmente possa contribuir para a criação, para a construção desse novo pacto civilizatório. É isso. Muito obrigada. O seu som, Paty. Você está sem som, Paty. Desculpa. Nós que agradecemos, professora Gilvânia, minha Gil, amada, que maravilha, que reflexão maravilhosa. Vocês são maravilhosas. Eu estou, assim, não só empolgada, encantada, que eu acredito que também todos os nossos participantes, né? Todos os participantes estão encantados, como eu já observei aqui no chat. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, que realmente fazem a diferença e abrilhantaram demais este início, né, da roda de conversa, que agora nós passamos para o bloco de perguntas, né? Nós solicitamos aos nossos participantes que escrevessem suas perguntas no chat. Então, eu vou agora para a primeira pergunta. Emanuele Caldas. Ela não direciona, então vai ser para uma das três. Como vocês, aliás, ela diz para vocês, né? Como vocês, só um segundo, como vocês acham que deve ser aplicado o retorno da educação infantil após a pandemia? Vocês ouviram? Quem gostaria de responder? Eu posso começar falando, né? Esse momento, Paty, pegando aí já essa fala de Emanuele Caldas, né? A gente está assim, ansioso, né, de como vai ser esse pós-pandemia. Mas eu acho que antes da gente pensar em qualquer ação futura, a gente precisa dialogar com a família, a gente precisa conhecer as histórias. Eu acho tão nocivo quando a gente fica aqui pensando a educação de sujeitos tão pequenos, sem conhecer, como é que essas crianças estavam, né? O que aconteceu nesse momento da pandemia, quais foram os entes queridos que perderam, né? Quais foram as demandas que nós tivemos aí, socioemocionais, como é que está, né, essa situação toda. Eu acho que a gente tem que dialogar primeiro. Eu acho tão difícil, na verdade, trazer uma resposta, uma receita de como deve ser esse cenário pós-pandemia, porque é um cenário muito incerto, mas eu acho que o caminho primeiro é ouvir, é conhecer a realidade para a gente traçar, porque cada município, cada cidade aí, né, já perceber que aconteceu a pandemia de forma diferenciada, e eu acho que o primeiro passo é esse, a gente partir para o diálogo, acho que tem que ouvir as famílias, tem que ouvir os professores, tem que ouvir os gestores, a gente tem que parar, depois dessa pandemia, e avaliar os danos dela. Antes de traçar qualquer ação futura, eu acho que a gente primeiro tem que analisar como é que nós estamos, como é que está o professor, né, para a gente conseguir realmente fazer a educação pós-pandemia. E Paulo Freire traz isso, essa importância do diálogo. Eu acho tão nocivo, né, a gente vê quantas vezes na nossa educação, como sempre praticamente, né, pessoas pensando a nossa educação e nem conhecem a nossa realidade. Né? Quantas políticas públicas foram pensadas por pessoas que nem conhecem o chão da escola? Né? Então, eu me coloco nessa posição de alguém que faria isso, de ouvir, para depois traçar as políticas de ação, mas primeiro dialogar com quem interessa de fato, com essas crianças, com essas famílias, com o poder público. Eu acho que essa é uma alternativa mais viável. Gil, Joelma, gostaria de responder essa pergunta, acrescentar alguma coisa?
Eu gostaria. Eu gostaria muito, muito brevemente, não é? Porque a gente fica se perguntando. Nós vivemos o primeiro semestre, toda uma discussão sobre as atividades pedagógicas não presenciais. E parece que dividimos o ano em duas polêmicas, grandes polêmicas sobre educação, mas não necessariamente em duas questões fundamentais que a gente precisava desvelar sobre a educação. O primeiro semestre foi todo voltado sobre atividades presenciais, não presenciais, fazemos, não fazemos, as crianças têm ou não condição, quando a gente está falando da educação infantil, é adequado ou não, enfim, uma grande discussão. Agora, esse segundo semestre, agora entrou julho, agosto, a grande polêmica é a do retorno às aulas, né? Tem algumas preocupações desse momento de pensar um retorno agora em plena pandemia. Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa reagir, não é só resistir, não, é reagir também sobre isso, porque, afinal de contas, vidas não se recuperam e a gente está em pleno crescimento aí nesse processo de pandemia. Entretanto, se a gente está pensando no pós-pandemia, porque em algum momento nós vamos voltar, e nós queremos voltar sim, porque a escola tem uma função social muito importante, em algum momento nós vamos voltar, mas nós precisamos pensar, além desse diálogo que Lilian colocou, é de que a escola é esse espaço de relações, e a educação infantil é essencialmente esse momento de crescimento e desenvolvimento das crianças nessas relações, nas relações com os colegas, nas relações com o professor, nas relações com o ambiente, explorando, inclusive, o ambiente, e aí sim nós vamos precisar, né, Lilian, discutindo com a sociedade. Eu acho que está na hora de um debate público sério, mas é um debate público que realmente escute os sujeitos, faça essa escuta qualificada dos sujeitos, para a gente pensar. E nesse momento em que a gente retornar, e não estou me referindo a esse momento que estão chamando de pós-pandemia, como se fosse o segundo semestre de 2020, é de que a gente precisa construir políticas públicas que realmente tenham esse compromisso com a qualidade da educação. Então, nós vamos precisar discutir muito seriamente a educação infantil e os espaços onde a educação infantil acontece. Quem é aí da área da educação infantil, tenho certeza que Lilian, a professora Cláudia e todos os outros, sabem que nós temos um grande problema, que nós não temos escolas de educação infantil que realmente sejam adequadas para as nossas crianças. Então, está na hora da gente já, inclusive, botar na roda e discutir as condições de funcionamento da educação infantil. Então, eu acho que é um grande debate para que a gente realmente construa todas as discussões necessárias, inclusive pedagógicas, não é? Que não é só de espaço físico que nós estamos falando. Com certeza. Eu gostaria de falar também. Sim, Joelma, por favor. Então, sobre o que eu trago assim para a gente nessa tarde é justamente essa relação teoria e prática, e por isso que falo dos aspectos teóricos e metodológicos. Não é por acaso. Teoria e prática, em Paulo Freire, eles estão em contínuo e intenso diálogo. É a praxe, certo? Então, isso é um ponto fulcral para a gente pensar qualquer outra coisa, que eu penso que essa é uma grande contribuição para este cenário. Quanto a essa pergunta, vejam bem, retorno da educação infantil após a pandemia. Aí a gente vai para a teoria de Paulo Freire, vamos lá? O que é que ele evoca para a gente? O melhor, o que ele propõe para a gente? Uma das categorias fundantes do pensamento de Paulo Freire é o diálogo, certo? O diálogo é a chave, como a Lilian falou aí, é a participação de todos os envolvidos, é a vivência, é a possibilidade de, na escola, construir-se a vivência de um aspecto democrático, como a professora Gilvânia falou. Então, aí a gente tem a categoria diálogo na discussão, nós temos a categoria democracia, que é a grande propositura de Paulo Freire, né? Então, por que criar formas a partir do que se tem? Porque, veja, a pandemia afetou a todos. Não tem quem sabe mais. Todos sabem alguma coisa. Isso é ou não é Freire?
E as construções dessas soluções, elas partirão do que é comum, do que é nosso, do que é nossa presença no mundo. Então, as soluções, elas deverão ser construídas na educação infantil, como em qualquer outra modalidade infantil, a partir desse conhecimento da realidade, desta relação imbricada entre teoria e prática, certo? E, claro, quem deseja o diálogo, né? Porque você precisa estar aberto para isso. Porque diálogo é isso, é a eliminação da hierarquização do saber entre nós, seres humanos, que eu sei e o outro não sabe, entre o professor da universidade e o professor lá da base, da educação infantil, entre os intelectuais da universidade, as mães que sabem que vivem, estão enfrentando estas realidades. Então, é isso. Na verdade, Paulo, por isso que a gente traz Paulo Freire como uma relevante contribuição para pensar as coisas do agora, né? Aí a gente vai, aí é onde eu vou evocar dois elementos importantes. A incompletude é categoria de Paulo Freire. Eu sou porque somos. Eu no outro na relação. E essa incompletude a gente vai se construindo, não é isso? Essa inconclusão que implica o movimento dessa construção. Incompletude, inconclusão, inacabamento. Não são palavras, eu acho que Giovânia colocou com outras categorias, mas falou sobre, não são palavras ao Léo. Elas são elementos importantes e todas elas têm significantes e significado. Veja bem, então, teoria, realmente, Paulo Freire, em seu pensamento, dá uma contribuição importante para a gente. Então, vamos construir juntos as soluções, outras soluções próprias e variadas, porque a diversidade está aí, essa unidade na diversidade que Paulo Freire também fala no desenvolvimento do seu pensamento, principalmente nas últimas obras. Então, as soluções serão criadas a partir de nós. É isso. Isso é Paulo Freire. Nós temos também agora a pergunta de Vitória dos Santos Damasceno, que eu acredito que vocês responderam, mas vamos lá. Como trabalhar... Peraí, só um segundo. Como trabalhar a equidade em tempo pandêmico no que diz respeito à educação brasileira atual? Quem gostaria de falar, porque eu já comecei da outra vez. Eu estou aqui pensando. Quando a gente fala de Equidade. Como trabalhar a equidade em tempo pandêmico. A gente, quando fala de equidade, a gente vai pensar nos nossos direitos fundamentais sociais, né? Esses direitos que nós estamos perdendo aí, e como garantir isso. É uma tarefa difícil. Eu acredito que o professor sozinho, ele não dá conta, que você sozinho que está aí assistindo também não vai dar conta. Eu acredito na força do movimento, né? O movimento social, Paulo Freire trazia isso, ele acreditava na força do movimento. Acho que a gente precisa mesmo se articular neste momento para a gente conseguir garantir esse direito à aprendizagem. Mas não é de qualquer forma, eu não posso pensar em fazer uma educação agora, esse ensino remoto, de qualquer jeito, de forma aligeirada, para dar conta aí de uma educação para atender mesmo a essa elite, na verdade, mas é uma educação para atender a classe popular. E eu acho que esse momento requer de nós isso aí, avaliar, né, com cautela, né, de forma de planejar. Planejamento, gente, planejamento, disciplina é tudo, porque, como eu disse na minha fala anteriormente, fazer equidade para você realmente garantir o direito de educação de uma criança, garantir o direito de um professor trabalhar sendo valorizado, né, tendo um trabalho realmente valorizado, exige investimento. E eu acho que para ter equidade é preciso investir em educação. E investimento não é barato, é um investimento caro mesmo, porque fazer educação de qualidade é cara. Então, eu acredito na força do movimento. A gente tem que se mobilizar. Eu acho que um professor sozinho, ele não vai fazer, a universidade sozinha, ela não dá conta. Eu acho que é um movimento que deve partir de todos os cantos aí, né, de todas as classes, e a gente tem que se unir neste momento e lutar para que essa equidade aconteça. Então, é um trabalho coletivo, colaborativo. Muito bom. Joelma, quer falar? Quero sim. Eu vou novamente trazer a teoria, porque
Eu penso, estou segura disso, que teoria e prática é quem não se separam, como eu falei, e a teoria é o elemento importantíssimo para pensar a ação. É a prática. Isso é Paulo Freire. Então, por isso que eu estou trazendo a teoria. O que é que ele diz? O que um diálogo mesmo. Dialogar com essa teoria assim, marcadamente, o que é que ele está falando, o que é que a gente pode estar pensando. Isso é muito importante para fortalecer um movimento, sabe, na atualidade. Muito mesmo. Veja, quando a gente pensa na teoria de Paulo Freire, é teoria mesmo, pois que é um conjunto articulado. O que é uma teoria do ponto de vista científico? É um conjunto articulado de explicações sobre o objeto. Sim. E aí a gente vai ter todos os elementos, as categorias e os conceitos que Paulo Freire vai desenvolver, certo? Eu não vou entrar muito, não, porque eu vou entrar assim, tentando me aproximar a essa resposta. Por isso que eu digo que estou pensando. Porque qual é o núcleo duro do pensamento de Freire? Categoria. Opressor e oprimido. Pedagogia do oprimido. A pergunta vem na questão da equidade. Somente reconhecendo os elementos de opressão é que a gente consegue se libertar. É que a gente consegue produzir equidade. É o nosso posicionamento no mundo. E isso, a pandemia mostrou claro. A questão de saúde pública, são muitas outras questões. Políticas, econômicas, as desigualdades sociais escancaradas, a questão da produção do conhecimento sem os fundamentos potentes que poderia produzir o saber científico, certo? Com fragmentos, com intervenções de pensamentos míticos dentro de um pensamento sério, como eu diria, como eu estou em Paulo Freire, eu vou falar, o pensar certo freiriano. Aí a gente tem o quê? Opressor e oprimido. Isso está visível. Então, como a gente não falar da atualidade do pensamento de Freire? O que essa pandemia está mostrando é isso. As desigualdades entre nós. A questão da hierarquia entre nós. Isso que nos desumaniza. Se a gente for colocar vários exemplos que aconteceram nessa pandemia, a gente fica horrorizado. Na verdade, está aí. As mídias trazendo todos esses elementos para a gente. Por exemplo, a questão da mulher. A mulher precisa se reconhecer dentro da violência feminina que tem aumentado e tudo mais. Quantas violências simbólicas essas mulheres vivenciam e elas nem entendem que estão sendo violentadas, que estão os seus direitos negados, que está sendo considerado objeto e não sujeito. Entende? Então, identificar essas categorias tão presentes em nossa sociedade é tarefa para o agora. Então, esse coletivo Paulo Freire, as universidades, essa relação linda que está se estabelecendo nessa tarde, de possibilitar esse diálogo forte, fértil, fecundo, que possa realmente produzir um processo de humanização em nós, a partir do reconhecimento das condições desiguais entre um país como o nosso. É isso. Então, aí por isso que a gente pode dialogar teoria e prática com Paulo Freire. Não existe essa separação. Oprimido, que é o núcleo duro mesmo, oprimido e opressor. Aí a gente faz frente para relações na luta, nas reivindicações. Isso passa pela conscientização. E se combate essas relações, como essa pergunta sugeriu. Né? Tá claro, eu acho que eu tentei fazer essas articulações para dar força à nossa fala, de onde nós estamos, daquilo que a gente precisa fazer. Porque a tarefa nossa, minha gente, não é brincadeira, não. A nossa tarefa histórica é imensa. E a gente tem esse Paulo Freire com essa teoria que nos dá muito elemento. Verdade. Isso mesmo, João. Vamos lá. Paty. Fala, Gil. Só porque eu fui muito tocada pelo que Joelma acabou de falar, eu queria dizer de dois aspectos que eu considero ainda muito importantes, Joelma, nessa perspectiva de responder a essa pergunta, né? Não de responder prontamente, mas que a gente possa realmente dialogar. Então, duas questões, né? Aquilo que Paulo Freire colocava tão fortemente, né, de que a história é tempo de possibilidades e não de determinismos. Então, eu entendo que, e ele dizia que por mais complexa que fosse a situação, havia alternativas. Então, eu entendo que a gente precisa também
é focar um pouco nessa coisa de que a história, a gente está na história, constrói a história, transforma-se a si mesmo, transforma o mundo. Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante para esse momento. Uma segunda coisa que eu queria dizer, só para né, também construir aqui meu pensamento, é sobre essa nossa capacidade de sonhar, que é tão importante para a luta, né? Que é outra marca também de Paulo Freire, nessas suas teorias e práticas, né? Ele dizendo que precisa despertar essa capacidade do homem de sonhar, sonhar com um mundo mais humano, né? De sonhar com um mundo mais justo, um mundo menos feio, mais amoroso, enfim. Na realidade, né, quando fala assim da utopia, tem um pouco a ver com isso. Então, eu entendo que esse momento em que nós estamos com uma situação extremamente grave em todos os sentidos, eu nem sei se a pandemia é a nossa situação mais grave, mas talvez esse conjunto desse estado de coisas, não é? Essa capacidade de sonhar, de agarrar essa utopia como possibilidade histórica, eu acho que é não necessariamente uma resposta, mas eu acho que é uma contribuição que a gente, para pensar um pouco aí do sonho e dessa nossa possibilidade de atuar sobre o mundo e transformar. Falo isso por causa das minhas andanças, viu, Joel? Andando aí esse país inteiro, Sim. e andando aí, né, nessa Bahia, numa militância mesmo, numa militância desse trabalho, de quem acredita que é possível, sim. Então, é isso. Aproveitando a sua fala, Jô, aí Lorena Magalhães diz o seguinte, espera só um segundo. Muitos se fala em cuidados de higiene para evitar o Covid, mas gostaria de saber qual o cuidado que o professor deve ter com ele nesse período pandêmico com sua saúde mental. Aquilo que você falou, né? Tanta coisa que é Covid, mas o Covid vai Eu acho que permeia muitas outras questões, né? eu vou começar essa, porque eu não comecei nenhuma, né, Lilian? Essa aí. Eu vou começar essa aí. Mas, assim, quando você falou aí o cuidado com os professores, né, a saúde mental, é tanta coisa, né? É tanta coisa realmente, e a gente fica muito preocupado de que a gente reduza tudo isso, né, Joelma? Talvez todas essas preocupações em conjunto numa coisa que a gente chama de protocolo. Eu fico me perguntando, é possível a gente reduzir tudo isso que a gente está vivendo a protocolos que podem ter vários itens? É necessariamente só isso, né? Então, eu, inclusive, estou participando de diversos grupos aí no Estado, regime de colaboração, para discutir esses protocolos. E dentre esses protocolos, vai desde a estrutura da escola e também tem as questões socioemocionais. E aí, vez por outra, a gente encontra nesses protocolos, assim, ações de apoio socioemocional, apoio à saúde mental. E eu fico me perguntando o tempo inteiro, e é só isso? E aí, quando Lilian dizia essa dimensão humana, nós não voltaremos os mesmos, nenhum de nós. Nós não voltaremos os mesmos. Essa situação do distanciamento social, né, dos lutos que vivemos, eu vivi lutos agora, recentemente, né? Então, nossos alunos não voltarão os mesmos. O que é mesmo apoio à saúde socioemocional? É a gente ter profissionais, né, que atendam nessa linha, ou a gente precisa mesmo fazer uma revolução nas relações que essa escola precisa ter nesse chamado novo normal, e que as pessoas se sintam realmente acolhidas e que elas possam atuar nessas diferenças e que elas possam se reconstruir, inclusive, se reconstruir, né? Eu não sei como as pessoas vão voltar, né? Eu não sei como a gente vai realmente estar após todo esse período e com todas essas coisas acontecendo com o mundo inteiro, né, Joelma? Então, assim, quando diz assim, que leitura de mundo a gente pode fazer nesse momento, né? E como a gente pode pensar o que é? Então, a minha grande preocupação, muito boa essa preocupação, porque é uma preocupação que fala das pessoas, né? Que atenção a gente precisa ter
com essas pessoas, do ponto de vista mental, né, socioemocional. E aí eu diria, eu não sei exatamente que protocolos devem ser construídos nesse sentido, eu não saberia responder. Mas eu sei que a gente precisaria cuidar dessas relações, dialogar com esses sujeitos, rever com esses sujeitos como estão esses sujeitos, e aí sim a gente precisa realmente de muita amorosidade nesse espaço chamado escola, dessa amorosidade com o mundo, para amorosidade com a escola, para amorosidade no departamento, né, Paty? Amorosidade nas nossas relações humanas, enfim. Então, eu acho que um protocolo apenas profissional não vai resolver esse cuidado e essa atenção que as pessoas vão precisar no retorno. Acho que tem muita coisa para discutir nesse sentido. Bem, gente, já temos 1h35. Na realidade, só temos mais 5 minutos. Aí, o que eu vou fazer? Tem uma pergunta aqui de Patrícia Mariana Araújo, e eu vou encerrar com essa pergunta, tá? O nosso bloco de perguntas, para depois passar para as considerações finais, tá certo? E, infelizmente, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Patrícia Mariana Araújo, ela pergunta o seguinte, só um segundo. Se estendendo esse período de pandemia para o próximo ano, na opinião das palestrantes, as aulas remotas poderiam ser uma possibilidade de ser pensadas de forma mais inclusiva e possível para a educação pública? Ou a aula remota em si é entendida como uma solução sem contribuição diante de tudo que envolve a realidade da pandemia? Ela pergunta se, né? Se nesse retorno, se não retornarmos no ano que vem, se ainda continuarmos, né, com o ensino remoto, se existe essa possibilidade, né, de um retorno mais inclusivo, né? Eu penso, Paty, que fale. Nós vamos aprender muito com esse momento, né? Não tem como negar que essa situação toda vai deixar, sim, fortes aprendizados. E eu penso também na questão do ensino híbrido, que nós vamos caminhar para isso, né? E quando ela fala aí que essa educação pública, que esse ensino remoto, nesse momento agora, a gente sabe que nós estamos vivendo uma situação de excepcionalidade e que eu acho que ele tem que acontecer, mas ele não pode acontecer sem pensar em todos, né? Então, eu acho que cada município ele precisa se articular aí também. Tem uma live que eu gostei muito de Antônio Novoa, que ele vai falar sobre isso. Sim. Porque muitas vezes a gente se esconde também atrás do discurso que não deve acontecer a educação agora em tempo de pandemia, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente sabe que os nossos alunos também precisam desse conhecimento, precisam neste momento estar desenvolvendo suas habilidades aí, mas a gente tem que saber planejar isso com cautela. E aí eu concordo com a fala de Antônio Novoa, que é necessário neste momento, a gente avaliar as realidades, cada município olhar para a sua realidade, né? Os seus alunos, quem é que hoje não tem condições de ter esse aparato tecnológico, né? Que esses alunos que hoje têm que revezar o notebook, o tablet dentro da própria casa, porque tem outros que, né? A família toda está aí utilizando esse aparelho. Então, pensar nas realidades. Então, acho que cada município, Itapetinga mesmo, eu sou de Itapetinga, eu posso usar isso aqui até como um exemplo, como eles estão se organizando lá, de a casa dos alunos, deixa material impresso, né, professores que estão trabalhando, então está tendo um acompanhamento. Eu acho que a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, né, e fingir que está dando certo, a gente tem que fazer de forma articulada, partindo de cada realidade, eu acho que cada realidade, e pensar aí, como ela falou, né, de formas mais inclusivas, porque senão a gente vai acabar fazendo o que eu falei anteriormente, mudando, né, a forma de exclusão, de uma forma presencial para agora para uma forma virtual. Então, o que é possível fazer? Faça, mas não negligencie e não negue. Eu acho que todo mundo hoje a gente tem que assumir essa postura de profissional mesmo, da educação, e analisar quais são as possibilidades dentro dessa educação que a gente pode se movimentar aí. Então, o que eu posso fazer? Faça.
faça com cautela. Eu convido vocês a ler um livro agora aqui de Boaventura de Souza, que é um livro que é pequenininho, muito bom, muito reflexivo, vai falar sobre até a fala anterior da menina, falando da questão da mulher, da questão das condições socioemocionais, né, as condições emocionais, que é a cruel pedagogia do vírus. Leia, está aí disponível na internet, vale a leitura. Bem, agora eu peço às debatedoras que brevemente façam suas considerações finais. Quem gostaria de iniciar? Eu ensino, então. Eu não ensinei, falei que nem Giovânia, eu não ensinei nenhuma. Eu vou iniciar uma agora. Aí eu aproveito e falo um pouco da questão, da questão que foi proposta, das aulas remotas. Olha, o que é que ensina Paulo Freire? Sentido de humanização do fenômeno educativo. Não perdemos isso em vista, né? Construindo isso junto. É a relação da horizontalidade, ok? Proposição de Paulo Freire, sim, e que pode nos inspirar para as nossas ações nas escolas. Outra coisa, tecnologia. Em nenhum momento Paulo Freire negou as tecnologias. Não. Quando ele foi secretário da Educação, ele fomentou toda uma estruturação da rede municipal de São Paulo. Então, as tecnologias podem ser ferramentas, o que ela está a serviço desse processo educativo humanizador, ok? Aí vai uma lição, gente. A escola não é só mais da escola. A escola é do pai, da mãe, do agente comunitário, todos juntos para pensar essa escola e o retorno, e todas essas formas mais inclusivas, mais respeitosas, mais humanizadoras. A escola não é mais só da escola. É uma lição para a gente pensar aí. Bom, então, eu sempre, nessa tarde de hoje, a minha linha de raciocínio, a minha argumentação foi no sentido de estabelecer essa relação teoria e prática com o pensamento de Paulo Freire, sim. A ênfase, o meu enfoque foi na teoria, porque nós precisamos ser muito bons nessa teoria para dar respostas, as nossas respostas para o nosso tempo, inspirados na forma, na racionalidade freiriana, né? Porque eu vou repetir a frase que eu iniciei nessa tarde honrosa, que eu me alegre e agradeço a Givânia pelo convite, a esse coletivo maravilhoso, a Faculdade de Educação, a todos vocês. E eu vou repetir essa frase que eu iniciei. A única maneira, é de Paulo Freire, viu, gente? Olha o que ele nos diz. A única maneira que alguém tem de aplicar no seu contexto algumas das proposições que eu fiz é exatamente refazer-me, quer dizer, não seguir-me. Essa provocação é muito boa para nós. E a gente precisa honrar esse autor, sobretudo, estudando, relê-lo criticamente, retomar os temas que ele discutiu, os seus problemas, os nossos problemas, fazer os ajustamentos, fazer os questionamentos adequados aos nossos tempos. E o coletivo Paulo Freire, que está fazendo esse trabalho maravilhoso, né, pode e deve estar sendo esse espaço organizador dos múltiplos espaços de formação, porque assim nós teremos uma teoria que visteje a tarefa de todos nós no presente, os que fazem a educação, os que estudam, os que, sobretudo, os que amam a educação e o ser humano, os que estão comprometidos efetivamente com uma sociedade mais justa e mais democrática. É isso que Paulo Freire nos ensina. Em realidade, eu penso que ele propõe uma prática de encontro com a nossa humanidade. A tarefa está posta. É para todos nós. Muito obrigada por tudo. E viva Paulo Freire. Bom, Gratidão. posso, Lília? Eu vou deixar para a Lília fazer o encerramento, tá, Lília? Eu quero agradecer a Joelma, agradecer a Pátia, a Lília. Na realidade, isso não foi um trabalho, foi um presente. E eu gostaria de dizer para vocês assim, nós precisamos pensar, para quem perguntou antes, que quando a gente trata dessas questões, está dizendo as alternativas possíveis. Nós precisamos pensar tantas quantas alternativas forem necessárias
para que ninguém fique excluído do processo educacional. Eu acho que é esse o caminho, e a gente, se a gente tiver que brigar pelas políticas públicas, vai brigar, se tiver que brigar por financiamento, vai brigar. E aí, Paty, a palavra que eu queria deixar para todo mundo é emoção. Sinceramente, cada vez que eu venho numa atividade dessa com o coletivo Paulo Freire, eu movo o que há de melhor em mim. Então, muito emocionada de estar aqui com vocês, né? Gratidão mesmo. E aí, Joelma, em sua homenagem, que começou cantando lindamente, eu vou ler, eu não vou cantar, Joelma, eu vou ensaiar depois, eu não vou cantar, mas eu vou ler algo que não é necessariamente Paulo Freire, mas tem a ver com tudo que a gente está vivendo aqui e com o que a gente falou, né? É de Sol de Primavera, de Beto Guedes, né? Quando entrar setembro, e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, que a gente continue aprendendo sempre, ensinando sempre e se reinventando sempre. Um beijo para todos vocês. Valeu, minha madrinha. Um beijão para vocês. Eu quero agradecer também, né, esse momento momento oportuno para a gente aprender. Foi uma tarde que eu aprendi muito, né? E assim, pegando o discurso freiriano, né, para encerrar a minha fala, eu sei que esse cenário é de muita incerteza, a gente não sabe do amanhã, a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar, mas de uma coisa que nós sabemos, vai passar. E vamos levar, neste momento, essa esperança que a gente precisa. A gente precisa acreditar que vai dar certo, né? E fazer a nossa parte com amorosidade, com ética, com respeito. A gente tem que ter respeito pela nossa formação, pela nossa pessoa, pela pessoa do outro. Então, esse momento, pega essa munição aí de muita amorosidade, de muito conhecimento que é necessário. Aproveite seu tempo para se conhecer mais, para ler mais, para buscar mais e ser mais, porque a gente precisa fazer isso, a gente precisa ser mais. E a pandemia dá para a gente ser mais. Vamos ser mais humanos, mais éticos, mais amorosos, mais dedicados. E é isso, gente. Um forte abraço a todos. Eu estou muito feliz com esse momento, assim, de compartilhar esse momento com vocês. Forte beijos aí, todo mundo. Mais uma vez, em nome do coletivo Paulo Freire, eu quero agradecer a vocês, educadoras lindas, guerreiras, amantes de Paulo Freire. Agradecer a todos que tiveram a oportunidade de estar conosco esta tarde. E aí eu quero clamar, né, terminar este momento clamando. Vamos ser recriadores do mundo e torná-lo mais e mais humano. Paulo Freire. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem bem. Obrigada. Gratidão. Coração.